A gente vai conversar agora com Pedro Lupion, ele que é deputado do PP do Paraná. Muito boa noite. Deputado, o senhor me ouve bem? Ouço sim, boa noite. Hoje o senhor toma posse logo mais, como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E eu quero perguntar para o senhor, aproveitando que o senhor hoje toma posse, como presidente da FPA, o que o senhor pretende fazer aí para frear essas invasões de terra que estão ocorrendo aí pelo país? Bom, vamos lá. Primeiro, importante momento, assumir essa importante frente parlamentar, a mais importante do Congresso, até pelo número de parlamentares. Passamos já dos 300 inscritos na frente, tem uma articulação política muito forte e, sem dúvida, conseguiremos fazer um bom trabalho. Nós, hoje de manhã, já tivemos reunião de diretoria. Na semana passada, quando das invasões, soltamos uma nota oficial da nossa frente. Condenamos veementemente a invasão de propriedade privada e principalmente produtiva, a necessidade urgente do cumprimento das reintegrações de posse por parte do governo da Bahia, e também hoje tomamos algumas decisões na reunião de diretoria da FPA, como apoiar o projeto que transforma invasão em terrorismo, apoiar o fortalecimento das penas, ou seja, deixar as penas mais efetivas para o esbulho possessório. Hoje o nosso Código Penal prevê alguns meses de detenção. Nós precisamos aumentar essa pena porque, infelizmente, o que motiva grande parte dessas invasões é a certeza da impunidade. Nós precisamos garantir que invasor de terra produtiva tem que ir preso porque é criminoso e está na nossa Constituição o direito de propriedade. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Bom, deputado, nos últimos anos nós vimos aí um declínio, no número de invasões, exatamente porque o presidente Bolsonaro ele autorizou que os donos de propriedade rural eles pudessem ter ali a sua arma para proteger a sua propriedade, sua família. E claro que tudo isso está sendo revertido pelo governo Lula. Nesse caso da proteção às propriedades rurais, do direito de você ter a sua arma, qual o status hoje atualizado? Os proprietários podem continuar tendo suas armas? Se acontecer alguma invasão e eles tiverem que usar essa arma, qual é o procedimento? Eles serão penalizados por isso? Porque virou uma confusão, virou um debate ideológico, a esquerda quer levar para o campo ideológico, mas nós queremos ficar no campo constitucional, o que é por direito, a proteção, primeiro a proteção à vida, à sua família. E hoje, exatamente, qual é o status na questão das armas, de poder, do direito de possuir, de ter as armas para proteger a sua propriedade? Vamos lá. São dois assuntos um pouco diferentes. Primeiro, nós aprovamos em lei, hoje está previsto no Compêndio Legal Brasileiro, a possibilidade da posse estendida. O que significa isso? Significa que o produtor rural tem direito a portar a sua arma de fogo dentro da totalidade da sua propriedade. Antes não podia, isso era previsto apenas para a sede da propriedade, a proteção da sede. Hoje ele tem direito de proteger a totalidade da propriedade rural. Por outro lado, nós tivemos uma série de decretos expedidos pelo atual governo, dificultando a questão dos atiradores esportivos, dos CACs, que são caçadores, atiradores e colecionadores, de comprar arma, de fazer o seu registro, a necessidade de um recadastramento de calibre restrito. Isso tudo, obviamente, a gente sabe o objetivo final, que é desarmar a população, fazer os CACs terminarem por inanição, na impossibilidade de comprar insumos, e fazer com que as armas deixem de circular nas mãos das pessoas de bem, coisa que não fazem com quem usa e utiliza as armas sem registro, sem ter posse, sem ter propriedade, sem ter qualquer tipo de acompanhamento legal para cometer crimes. Ou seja, é um desvirtuamento total da previsão constitucional de direito à legítima defesa, que nós temos que defender com unhas e dentes e mostrar que é de direito do cidadão a legítima defesa, onde o Estado é falho em garantir a segurança da sua família, da sua vida e do seu patrimônio. Nós precisamos permitir que a população se proteja. Esse foi um grande avanço
à época do governo Bolsonaro, apoiado por todos nós, inclusive pela nossa bancada, pela Frente Parlamentar da Agropecuária, e nós precisamos recuperar essa questão dos decretos. Existem alguns PDLs, eu inclusive apresentei um contra o recadastramento, existe um outro PDL do deputado Sanderson que trata da revogação do decreto emitido pelo atual presidente, e nós precisamos correr com eles, já tem um regime de urgência, um pedido de regime de urgência para que a gente consiga pautar em plenário e resolver essa questão dos CACs. A grande verdade é que o produtor rural, dentro da sua propriedade, dentro do seu patrimônio, dentro da sua residência, da sua propriedade de terra, ele tem o direito de ter a sua arma e, obviamente, que proprietário rural é pessoa de bem, tem arma registrada, arma conhecida e, sem dúvida alguma, não pode ser tratado igual bandido. Nós estamos conversando com o deputado Pedro Lupion, ele que é do PP do Paraná. Quem pergunta agora é o Coronel Gerson. Deputado, eu vou aproveitar que eu dei uma olhada rápida no seu currículo e percebi que, além de agropecuarista, um político já bem experiente, também é um cientista político e alguém que conhece, né, do assunto da política. Eu queria lhe perguntar o seguinte, qual foi a evolução do mandato anterior, ou seja, dessa frente que abarca a atividade, talvez a atividade hoje mais bem-sucedida empresarial no país, que é ligada ao agronegócio, qual foi a evolução que nós tivemos na eleição de 2022? E por que eu faço essa pergunta? Porque, assim como eu fiz o comentário anterior, eu percebo que a população no Brasil ainda não se deu conta que o grande vencedor das eleições de 2022 ou a pauta vencedora das eleições de 2022 não foi a pauta da esquerda, e sim uma pauta, particularmente na sua frente, a pauta defendida pelos conservadores e liberais. E eu gostaria que o senhor nos falasse da perspectiva que o senhor tem para esse novo mandato. Nós temos, de fato, um grupo mais robusto, mais musculoso para enfrentar essas pautas no governo Lula? Vamos lá, primeiro, coronel, obrigado, prazer falar com o senhor. Cometi uma gafe aqui, não cumprimentei a Ana Paula, sinta-se cumprimentada, mas, sem dúvida alguma, nós tivemos uma eleição muito importante para a nossa bancada, para a Frente Parlamentar da Agropecuária. É óbvio que todo o apoio que o presidente Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, o ministro Marcos Montes nos deram nos últimos 4 anos, facilitou e propiciou que a população entendesse a importância do setor agrícola brasileiro. Né? Nós temos uma bancada das maiores que já vieram aqui para o Congresso. Eu me arrisco a dizer que nós temos uma bancada hoje que, sem dúvida alguma, nós passamos de 330 integrantes. Isso é muita coisa. No Senado, uma casa que nós tínhamos muita dificuldade, que no último mandato eu era coordenador político da frente, nós tivemos muitos obstáculos no Senado. Hoje nós já temos 30 senadores que assinaram a nossa frente, ou seja, que são membros da frente parlamentar, e nós vamos conseguir avançar com as nossas pautas. Historicamente, é o Congresso, a composição do Congresso mais conservadora que nós já tivemos. Né? Existem muitos parlamentares novos, mas, porém, novos não só de idade, não só de mandatos, mas com muita experiência política e gente que tem muito conteúdo. Né? Isso que tem destacado bastante. Nós conseguimos compor uma diretoria na frente parlamentar que é uma miscelânea entre novos, antigos, experientes e jovens parlamentares que nos dão uma condição de transitar em todos os grupos aqui da casa. Não é à toa que nós temos mais de 300 parlamentares. Então, é óbvio que a nossa frente encontra-se fortalecida, nós precisamos estar fortalecidos para enfrentar os retrocessos que estão vindo por aí em relação à política agropecuária brasileira. Nós já temos um grande desafio agora no início desse mandato, que são as medidas provisórias de recomposição da esplanada dos ministérios, em que o Ministério da Agricultura foi extremamente desarticulado e enfraquecido, né, com essa questão de criar o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais um Ministério da Pesca, tirar temas importantes da pasta da agricultura e levar para o meio ambiente, e nós já estamos com as emendas prontas e devemos aprovar algumas delas, tratando de recompor o Ministério da Agricultura, devolvendo o CONAB, devolvendo a agricultura familiar, fazendo com que o cadastro ambiental rural volte para a pasta da agricultura, que é de onde não devia ter saído, e fazer com que o agro seja tratado efetivamente com o respeito que merece. Quando a gente fala que o agro é bastante da economia, uma boa parte da economia, nós estamos falando em 1/3 do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto do Brasil vem do agro. Nós estamos falando em praticamente 25% dos empregos, mais da metade, 52% das exportações. O PIB do agronegócio brasileiro hoje é maior que da Argentina, ou seja, nós precisamos ter o respeito
que a nossa classe de produtores rurais do Brasil merece por ter conseguido sustentar esse país. Né, todo o crescimento da balança comercial, todo o PIB positivo, o crescimento positivo do país se deve devido ao agro. Nós passamos por um período difícil de pandemia, com arrefecimento da economia, mas o agro continuou firme e nós precisamos ser sempre valorizados e não punidos. Infelizmente, durante a campanha eleitoral, nós avisávamos e alertávamos que esse governo teria muitas dificuldades com o agro, nos escolheria como adversário principal. É o que nós estamos vendo aí, inclusive com essa onda de invasões, e nós estamos firmes aqui, combatendo e mostrando efetivamente a importância do nosso setor. Nós estamos conversando com o deputado Pedro Lupion, ele que logo mais toma posse da Frente Parlamentar da Agropecuária. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Prazer conversar com o senhor. O senhor citou um número agora de fato impressionante. São mais de 300 parlamentares na Câmara dos Deputados, nessa frente ampla, né, em defesa do agronegócio, em defesa da agropecuária. É um número suficiente, por exemplo, para apoiar uma CPI do Sem Terra. E aí eu não me refiro somente ao MST, mas também a outras frentes ligadas ao Sem Terra. Nós abrimos o programa aqui com a notícia sobre o José Rainha, que há 3 décadas é um verdadeiro caso de polícia, com 40 processos judiciais, está preso por extorsão, entre outros crimes que responde. Quem financia esses grupos sem terra, que não tem CNPJ? Quem são os líderes desses grupos sem terra? A que interesses políticos eles servem? Por que as invasões explodem em governos do PT? 2.000 com Lula, com Dilma e 24, salvo engano, com o governo Bolsonaro. Não é um número suficiente, mais de 300 deputados, para apoiar uma CPI que necessita de pouco mais de 170 assinaturas? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, depende muito mais da nossa estratégia do que efetivamente o número de votos. Né? Hoje de manhã nós tivemos a reunião da nossa diretoria em que nós definimos que entraríamos com um projeto de fiscalização e controle para buscar aonde estão esses financiadores e quem são esses financiadores desses movimentos de invasão. Nós vamos entrar também com um projeto para deixar mais forte a pena em relação ao esbulho possessório, algo que também nós defendemos. O deputado Rodolfo Nogueira apresentará um pedido de informações também à Controladoria da União e também à Receita Federal para saber de onde sai esse dinheiro que banca esses movimentos. E ao momento o deputado Ricardo Salles esteve conosco, o ex-ministro Ricardo Salles, apresentando um requerimento de CPI das invasões de terra, e o deputado Coronel Zucco apresentando outro requerimento sobre o MST. Então é óbvio que vai depender muito da nossa estratégia, da nossa organização como oposição aqui, para que a gente consiga fazer isso funcionar. Eu conheço bastante esse assunto. Meu pai, para você ter ideia, meu pai lá nos idos da década dos anos 2000 foi relator de uma CPMI da terra aqui e de extrema polêmica na época. Então a gente já teve vários momentos de comissões parlamentares de inquérito para tratar dessas questões de invasões. Verdade é que o povo brasileiro tinha esquecido como é que era viver num estado de baderna e de oba-oba no campo. Né, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos respeito às leis e a certeza de que não haveria impunidade nesse sentido. O que a gente precisa, mais do que qualquer outra coisa, é a demonstração por parte do governo federal e dos governos do estado de que lei se cumpre e que ordem judicial se cumpre. Realizar as reintegrações de posse por parte do governo da Bahia é de suma importância, está sujeito a crime de responsabilidade, está sujeito à intervenção do Estado, caso não cumpra essas reintegrações de posse, e também o governo federal chamar os seus aliados aí, vamos dizer, apoiadores desses movimentos todos, e falar para baixar a bola e mostrar que aqui no país que aqui no Brasil a gente não pode aceitar essa baderna no campo. Eu tenho muito medo do que pode acontecer se essa onda continuar crescente, nessa crescente. Acho que na semana passada deixamos bem claro o nosso ponto de vista, a própria mídia acabou indo para o lado contrário dessa questão das invasões de propriedade privada e produtiva, claramente produtiva, e deu uma arrefecida nessa questão do movimento aí nos últimos dias. Quanto a Zé Rainha, esse é um bandidinho contumaz, esse é o cara que está acostumado a roubar a galinha, é um cara que está condenado a 31 anos de prisão, é um achacador daqueles da pior categoria, tem uma condenação no estado de São Paulo a 31 anos de prisão, tem outra no estado do Espírito Santo, está solto só porque está com uma liminar aí, com mandado de segurança. Então, esse foi preso. Aliás, tem que parabenizar bastante o governador Tarcísio e o capitão Derrite, que é o meu colega deputado, meu amigo aqui, que é secretário de Estado de Segurança Pública, por realizar essa prisão.
E aí não foi preso por invadir terra produtiva e área privada e propriedade privada, não. Foi preso por achaque, por chantagem, porque a nossa lei, infelizmente, é muito branda na questão do esbulho possessório. Nós temos número forte para defender o nosso setor, temos um número grande de parlamentares para trabalhar nesse sentido e vamos agora nos organizar para que as coisas possam ir acontecendo com muito planejamento, com muita estratégia, na posição de oposição, que foi o que a população nos colocou aqui para fazer. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Deputado, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber, deputado, se a frente parlamentar do agronegócio, da Agricultura. Da agricultura. Da agropecuária. Da agropecuária, desculpe. Concorda com a existência simultânea do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Se concorda, qual é o papel desse Ministério do Desenvolvimento Agrário que eu nunca descobri? Né? Eu gosto do Augusto que ele é direto nas perguntas. Parabéns pela pergunta aí, vamos lá. Veja, nós temos uma questão clara. Qualquer governo eleito que chegue aqui na esplanada dos ministérios, ele tem o direito de compor a esplanada da maneira como ele bem entende. A grande verdade é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário é um ministério político para movimentos políticos para jogar para a torcida daqueles que apoiam esse governo. Obviamente que o objetivo principal é o enfraquecimento do Ministério da Agricultura. Por isso que nós apresentamos emendas para que a agricultura familiar volte para o Ministério da Agricultura, para que a Conab volte para o Ministério da Agricultura, que o Serviço Florestal Brasileiro saia lá do meio ambiente, volte para a agricultura, que o Cadastro Ambiental Rural possa também voltar para a agricultura, para que o INCRA, o importante INCRA, não deixe de fazer reforma agrária, que é o seu objetivo, que, como nós fizemos no último governo, mais de 400 mil títulos de propriedade distribuídos para assentados, ou seja, essas pessoas deixaram da dependência de um movimento político, de massa de manobra política, tiveram dignidade de receber o título da sua terra e poder ser produtores rurais de fato, proprietários rurais, para acessar crédito agrícola, para ir no banco, para fazer empréstimo, para poder dar sua terra em garantia, para poder fazer arrendamento, fazer o que bem entender com as suas propriedades, ou seja, eles deixam de fazer parte de um movimento político para fazer efetivamente parte do sistema de produção brasileira. Isso é o nosso objetivo. Infelizmente, o ministro Paulo Teixeira, já no começo da sua gestão, falou que esses títulos não valiam nem papel de pão, depois ele se retratou, voltou atrás, acabou falando que foi mal interpretado, que não é bem essa a questão, mas o importante é que o INCRA faça a reforma agrária. Veja, a sua pergunta sobre o MDA é de suma importância quando a gente apresenta os números do que se tem no Brasil da possibilidade de fazer a reforma agrária. Nós temos 90 milhões de hectares de terra de propriedade do INCRA para fazer assentamento, para fazer reforma agrária, e mais 120 milhões de hectares por parte da União que podem ser usados em reforma agrária, ou seja, só não faz se não quiser. Nós precisamos que a reforma agrária seja feita para pessoas com vocação para a terra, para serem produtores rurais de fato e contribuírem para esse importante asset do Brasil, que é a produção agropecuária, não para fazer movimento político. E nós conversamos ao vivo com o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço a atenção de todos vocês, sempre à disposição, e vamos torcer para que a gente consiga botar esse país no rumo. Obrigado, gente.